Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Pessoal, o tema dessa live hoje é um tema que cai em todas as provas de concurso. Então, esse conteúdo ele serve para todo mundo que quer alcançar a aprovação, que quer alcançar esse sonho. Eu tô aqui para tornar essa matéria muito mais fácil, muito mais interessante, muito mais... Olha, gente, vocês vão acertar qualquer questão de prova agora. Qualquer questão de prova com esse conteúdo. Eu vou ser bem rápida, mas para fazer mais em menos tempo. Eu vou falar rápido, mas de um jeito muito claro, cheio de exemplos, então todo mundo vai entender. Eu vou fazer essa live ser ultra mega produtiva, transformar a sua vida, te facilitar e muito o seu caminho. Vamos lá? Quando eu falo sobre agentes públicos, essa é a segunda matéria mais importante sobre direito administrativo. Direito administrativo cai em todas as provas de concurso. Segunda matéria, agente público. Por que você tem que saber disso? Porque você vai se tornar agente público daqui a pouco. Você vai alcançar a aprovação e eu vou tornar isso possível. Quando a gente fala agente público, eu tô falando de todas as pessoas que exercem função pública. E esse é um conceito, gente, que cai nas provas. Olha só. Todo esse trecho está em amarelinho, porque ele responde a até 200 questões de prova. Esse é um conceito que cai. Como é que cai, prof? Que tipo de pegadinha pode cair? O que acontece? Agente público são todas as pessoas que exercem função pública. Todas. E são muitas as pessoas que exercem função pública. Até você que foi chamado para ser mesário, quando você estava trabalhando como mesário, naquele momento você era um agente público. Então, por isso que esse é um conceito muito amplo e por isso que ele aparece na prova te confundindo. Dentro desse conceito estão os servidores públicos? Sim. Estão os empregados públicos? Sim. Estão os particulares que atuam em colaboração com o Estado? Sim. Estão aqueles que estão, foram contratados temporariamente para trabalhar na máquina pública? Também. Todos esses estão dentro desse conceito de agente público. Então, por hora, o que você precisa saber? Agente público, todas as pessoas que exercem função pública. Esse é um gênero que abrange várias espécies, tá bom? Prof, qual que é a diferença de agente público e servidor público? Servidor é aquela pessoa que ocupa um cargo. O que é um cargo público? Cargo é uma posição, um conjunto de funções que você vai assumir. Existem dois tipos de cargo, o cargo de provimento efetivo e o cargo de provimento em comissão. Servidor é aquele que ocupa um cargo, seja ele efetivo, seja ele de comissão. Então, quando eu falo de agente público, eu não estou falando só dos servidores, eu estou falando de todas as pessoas que exercem função pública, ainda que transitoriamente, ainda que rapidamente, ainda que sem receber remuneração. Se você aí se voluntariar para trabalhar no hospital, para trabalhar em uma escola, naquele momento que você se voluntariou, você é um agente público, mesmo sem estar recebendo nada para trabalhar. Naquele momento você exerce uma função pública. Esse é o conceito. Agente público, quem exerce função pública. Inclusive, esse conceito está lá na Lei de Improbidade Administrativa, que fala um pouquinho sobre as condutas vedadas, né, que os agentes públicos não podem praticar no que tange improbidade administrativa. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Por hora, agente público, todas as pessoas que exercem cargos públicos. Esse conceito está em amarelinho no manual, porque ele responde, gente, a 200 questões de prova. Terminou de ler essa página aqui? Tá vendo que existem alguns trechos em verde? Cada trecho em verde responde a 100 questões, cada trecho em amarelo a 200 questões e cada trecho em vermelho a mais de 300 questões de prova. Então você já sabe o que é mais importante na medida que você está lendo. E o ideal é, acabei de ler uma página, responda pelo menos 2 a 4 questões por página, só acessar o QR Code. Quando você aplica o conhecimento na hora, você tem aquela facilidade, primeiro, de acertar a questão, segundo, de entender como que aquela matéria aparece na prova, terceiro, aplicando o conhecimento, você memoriza 3 vezes mais. Então, isso te ajuda em várias medidas, né? É isso que te faz passar. Quanto mais tempo você fica resolvendo questão, maior a sua chance de passar. Quanto mais tempo, grava isso, quanto mais tempo você fica respondendo questão, maior a sua chance de passar. Então, se você tem 2 horas por dia para estudar, 4 horas por dia, que é a grande realidade das pessoas, fique mais tempo resolvendo questão. Passe maior parte do seu tempo resolvendo questão. Como que você vai fazer isso? Busque um material objetivo
que te explique o que, gente? Em poucas páginas aquele conteúdo. Um material direto ao ponto. Um material que te ajude a acertar a questão. Você quer acertar a questão de prova. Beleza, prof. Você falou isso pra gente. Dentro desse conceito de agente público, quem que tá dentro dele? Agentes políticos, servidores, particulares que atuam em colaboração com o Estado, empregados públicos, aquelas pessoas que foram contratadas temporariamente, tem muitas pessoas dentro desse conceito. Vamos falar sobre o primeiro, agente político. Quem que é o agente político, prof? Aquele que exerce o cargo político. Professora, quais são os cargos políticos? Prefeito, governador, presidente. São só esses? Não. Quem está logo abaixo do prefeito, do governador, do presidente, também exerce cargo político. O cargo político está ligado à função política. Função política é aquela função de exercer os grandes atos do Estado, as grandes decisões. Sanção, veto de lei, declaração de guerra, tudo isso são atos políticos. Atos que são editados pela cúpula, pela alta cúpula do governo. Então, quem exerce cargo político? O presidente e os seus ministros, o governador e os seus secretários, o prefeito e os seus secretários municipais exercem cargos políticos. Mas a doutrina também considera que os magistrados, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas também exercem cargos políticos porque desempenham o quê, gente? Essas funções, essas grandes funções de tomada de decisão. Então, quem tem cargo político? Todos aqueles que têm cargo eletivo, aí eu tô falando do executivo, do legislativo também, deputado estadual, deputado federal. Além disso, quem está logo abaixo daqueles que detêm esses cargos, né? Aqueles que detêm poder, que podem tomar as grandes decisões, os ministros, os secretários de Estado, os secretários municipais, todos esses exercem cargos políticos. Além disso, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas e magistrados, tá bom? Todos esses cargos políticos. Beleza, prof, qual que é o vínculo que essas pessoas que exercem, que detêm esse cargo político, qual que é o vínculo que elas estabelecem com o Estado? O que acontece? Quando eu, por exemplo, fui eleita a ser governadora do Estado, quando eu assumi o cargo de governadora, eu travei com o Estado um vínculo estatutário. Professor, o que é estatutário? Eu sempre confundo. Estatutário, gente, é um estatuto. Existe uma lei para cada cargo, sabia? Lembra que eu falei com vocês que o cargo público é um conjunto de funções que você vai assumir? Existe uma lei para cada cargo. E quando você aí assumir o cargo de governadora do Estado, você vai travar com a administração pública um vínculo estatutário, um vínculo que decorre dessa lei, um vínculo que decorre da lei que fala sobre o cargo de governador do Estado, tá bom? Vínculo estatutário. Ok, chegamos ao conceito que eu acho que é mais importante, servidores públicos. Gente, como eu falei com você, o que é servidor? Servidor é aquela pessoa que ocupa um cargo público. Eu tô incomodada aqui com esse cabelo voando. Gente, mulher incomoda, né? Gente, servidor. Servidor é aquele que exerce um cargo. O que é um cargo, prof? Um cargo é um conjunto de funções, um conjunto de atribuições públicas. Existe uma lei do cargo de delegado? Existe uma lei do cargo de analista do INSS? Existe uma lei do cargo de promotor? Existe. Existe uma lei para cada cargo. E como eu falei com vocês, existem dois tipos de cargo que o servidor pode ocupar. Um cargo de provimento efetivo e um cargo em comissão. O cargo de provimento efetivo, o é de efetivo, é de estatuto, é de estabilidade. O que acontece? Quando você alcançar a aprovação, você vai estabelecer um vínculo com o Estado, né? Você vai começar a trabalhar na máquina pública. Esse vínculo é um vínculo estatutário, é um vínculo que decorre da lei. Lei de onde, prof? Lei do cargo que você assumiu, lei da carreira que você assumiu. Então, por isso que a gente fala de vínculo estatutário, é um vínculo legal, um vínculo que decorre da lei. O Estado não vai assinar a sua carteira de trabalho. Você, quando assume a sua função, né? Quando você assina o termo de posse, você está concordando em assumir aquelas atribuições que estão na lei, correto? Então, o vínculo é estatutário. Quem exerce um cargo de provimento efetivo estabelece com a administração pública um vínculo estatutário. Após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação especial de desempenho satisfatória, alcança a tão sonhada estabilidade. Prof, com a estabilidade eu nunca mais perco meu cargo? Não é bem assim. Existem 4 hipóteses
de perda do cargo pelo servidor público estável. Existem essas 4 hipóteses e isso despenca nas provas. Olha só, esse artigo aqui está todo em vermelhinho, porque ele responde a mais de 300 questões de prova. Então, isso despenca nas provas, essas 4 hipóteses de perda do cargo pelo servidor público estável. Quais são essas? Pessoal, você está exercendo o seu cargo aí de delegado. Você já é estável, alcançou a estabilidade, trabalhou durante 3 anos, foi muito bem avaliado. E agora? Agora você pode perder o cargo só em 4 situações. Primeira situação, mediante processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório. Como assim? O delegado não está indo trabalhar, o delegado sumiu do mapa, o delegado não vai para o serviço. E aí? E aí que a administração pública ela vai fazer o quê? Ela vai disciplinar aquele delegado, vai instaurar um processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório, ele vai ter direito de se defender, possibilidade de se defender. E aí, prof, em razão desse processo, ele pode perder o cargo? Pode, ele pode ser demitido. A demissão tem um caráter punitivo. Mas vocês estão vendo que ele teve direito de defesa? Sempre quando o Estado punir o particular tem o direito de defesa. Sempre quando a gente fala de processo administrativo, a gente fala de ampla defesa, de contraditório. Esse delegado, ele vai poder se defender, pode e deve se defender. Mas em razão desse processo, ele pode ser demitido? Pode ser demitido. Pode ser demitido sim. Beleza. Além disso, prof, qual que é a segunda possibilidade? Digamos que esse delegado cometeu um crime. Prof, uma conduta tipificada como crime vai ensejar um processo no âmbito que? Penal, na justiça penal, sim. E aí então foi verificado que de fato ele cometeu um crime. Em razão da sentença judicial com trânsito em julgado, que condenou ele pela prática daquele crime, ele pode perder aquele cargo? Pode perder aquele cargo. Então a segunda hipótese é perda do cargo em razão de uma decisão judicial que transitou em julgado. Transitou em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. Aquela decisão é uma decisão definitiva. Terceira situação que ele pode perder o cargo. Gente, quando você passa no estágio probatório, você é bem avaliado, não quer dizer que você não vai ser avaliado novamente. Todo ano aquele delegado vai ser avaliado. E se ele tiver uma sequência de avaliações insatisfatórias, ele pode perder o cargo sim. E existe uma 4ª hipótese de perda do cargo pelo servidor público estável. Qual que é essa 4ª hipótese? Vocês sabiam que cada ente federado tem um teto, tem um limite, tem um valor máximo para gastar com despesa de pessoal? Sim. Cada ente federado tem um limite, tem um teto para gastar com despesa de pessoal. Se porventura o município de Belo Horizonte está superando esse limite, ele vai ter que tomar algumas medidas. Quais são elas, prof? Ele vai ter que exonerar 20% dos servidores que ocupam cargos em comissão para reduzir um pouquinho a despesa. Tentou reduzir, mas ainda está superando o limite. E aí? Aí que ele vai exonerar os servidores públicos que ainda não são estáveis, aqueles que estão cumprindo o prazo de estágio probatório. E aí, prof, se não reduziu o suficiente? Se mesmo assim isso não foi suficiente, aí ele vai tomar uma terceira medida, gente, que é a exoneração dos servidores públicos estáveis. Ou seja, o servidor público estável pode perder o cargo em razão desse limite, desse teto de gastos com despesa de pessoal. Vocês sabiam disso? Olha como que isso é importante, gente. Olha só, a gente já respondeu mais de 1000 questões. Cada trecho em amarelo responde a 200 questões de prova, os trechos em verde a 100 questões e os trechos em vermelho a mais de 300 questões. A gente já respondeu aqui 1000 questões de prova em 2 páginas só, né? Esse é o meu trabalho, né, gente? Eu reduzo a matéria para que você possa focar e ficar mais tempo na fase mais importante do seu estudo, que é a resolução de questões. Não existe nenhuma questão dos últimos 11 anos que não seja respondida pelo meu livro. Inclusive, eu falo isso sempre com os alunos. Se eles acharem uma única questão que não seja respondida pelo meu material, eles ganham R$1.000. Ninguém nunca ganhou, porque não existe questão que não seja respondida por esse livro. Eu fiz esse trabalho aqui, olha, gente, de tornar muito mais rápido o seu estudo
para que você passe mais tempo resolvendo questão, alcance a aprovação muito mais rápido. Faça muito com as 2 ou 4 horas que você tem disponível para estudar por dia. Eu sei que a maioria de vocês, se a gente pegar friamente, vocês têm 2 a 4 horas por dia para estudar. Como que vocês vão fazer isso com esses materiais tão grandes? Por isso que eu trouxe esse material. Um material mais fininho, objetivo, cheio de exemplos, esquemas e milhares de questões para que você fique mais tempo resolvendo questão e consiga esgotar a matéria muito mais rápido, fazer uso do seu tempo de forma eficaz, né? Beleza. Vamos lá, prof. Quais são os requisitos para investidura num cargo público? Eu quero tanto um cargo público para chamar de meu, prof. Quais são os requisitos? Pessoal, nacionalidade brasileira, estrangeiros nos termos da lei. A gente vê muito estrangeiro nas universidades federais, né? Professor estrangeiro. Então, estrangeiro pode exercer cargo público? Pode, nos termos da lei. Além disso, gozo dos direitos políticos, eu estou em pleno gozo dos direitos políticos, eu estou alistado perante a Justiça Eleitoral, eu estou indo votar de 2 em 2 anos, eu estou cumprindo minhas obrigações de cidadão, beleza. Gozo de quitação com as obrigações civis e militares, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. O que acontece, gente? Esses são os requisitos básicos, né, para você ter acesso aos cargos públicos. Entretanto, a lei pode estabelecer um requisito diferenciado? Pode. Só a lei. Isso é matéria de prova. Isso cai muito nas provas. Por favor, não esqueça disso. Por favor, não esqueça disso. O que acontece? Existem algumas funções públicas que estão ligadas a algumas atividades que exigem requisitos diferenciados. Por exemplo, é admissível que a lei estabeleça um limite de altura mínima para o exercício do cargo de policial? Para o exercício do cargo de delegado? Sim, a lei pode estabelecer um requisito diferenciado. Por quê? Porque o delegado, porque o policial, eles representam uma autoridade na sociedade. Muitas vezes eles vão participar de perseguições, vão o quê? Combater o crime. Então eu não posso ter um delegado que é anão? Ah, não. Não posso, pessoal. Justamente pelo fato de que a função de delegado exige uma série de atribuições nas quais aquela pessoa vai ter que ser ágil, vai ter que ter uma destreza física, ela vai ter que representar um desempenho físico maior para desempenhar aquelas funções. Ou seja, é possível estabelecer requisitos diferenciados para acesso a cargos públicos? Sim. Mas qual que é o instrumento que vai fazer isso? Somente a lei. O edital não pode, só o edital, estabelecer um limite de idade, um limite de altura. Não pode. O edital não é um instrumento suficiente para estabelecer um requisito para acesso a um determinado cargo público. Somente a lei pode fazer isso. Só a lei pode estabelecer um requisito diferenciado para acesso a um determinado cargo público. Somente a lei. Combinado? Beleza, isso é questão de prova. Prof, qual que é a diferença quando você fala de cargo efetivo? Qual que é a diferença entre cargo efetivo, cargo vitalício e cargo em comissão? Gente, o E de efetivo é E de estatuto, é de estabilidade. Você vai assumir um cargo de provimento efetivo, vai o quê, gente? Vai alcançar a estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. Funciona assim, você está estudando para concurso, você vai ser aprovado com certeza. Seguindo as minhas dicas, saindo da live agora e fazendo questão, você vai ser aprovado. Não precisa ter medo, não tenha medo do bicho papão. A matéria ela é simples, é fácil de aprender. Você tem só que ficar o quê? Fazendo questão. Porque o difícil é memorizar. O que eu tô falando, você aprende. O que tá aqui escrito, você aprende, gente. Se o texto for fácil, for simples, você aprende a ser inteligente. O difícil é memorizar. Então, o que você tem que fazer para memorizar? Muita questão, tá bom? Beleza, então você alcançou a aprovação. Quando você alcança a aprovação, você vai esperar o ato de provimento. O que é ato de provimento? É a nomeação. Oh, vem aqui assumir esse cargo. Provimento, tô te chamando para você assumir esse cargo. Prof, beleza. Com a nomeação, eu já assumi aquelas funções? Não. No momento que você assume as funções é quando você assina o termo de posse. É quando você toma posse daquele cargo. Quando a gente assina o termo de posse, a gente está concordando com as atribuições que a gente vai desempenhar, concordando com o estatuto da carreira, com a lei da carreira. Você está concordando com aqueles deveres e obrigações, correto? Naquele momento é que acontece a investidura. Investidura de vestido. Investidura, você se vestiu das funções, né, daquele cargo que você assumiu. Beleza, entendi, prof. Aí eu vou assumir um cargo de provimento efetivo.
mas eu gostaria mesmo de assumir um cargo de provimento vitalício. Como é que eu faço? Pessoal, cargo de provimento vitalício é aquele que os magistrados, os membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, eles vão ter. O que acontece? O cargo vitalício, ele dá algumas garantias maiores do que o cargo de provimento efetivo. Como assim? No caso, por exemplo, do juiz, né, que quando você passa num concurso de juiz, você assume um cargo de provimento vitalício. No caso do juiz, o prazo de estágio probatório é só de 2 anos. Não é de 3, é só de 2 anos o prazo de estágio probatório do juiz. 2 anos só, gente, só 2 anos. E aí, prof? E aí que o juiz só perde o cargo mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Lembra que eu falei com vocês que o servidor público efetivo pode perder o cargo em 4 situações? No caso do juiz, é uma única situação. O juiz só perde o cargo mediante sentença judicial com trânsito em julgado, só nessa hipótese. Ou seja, o cargo de provimento vitalício, ele dá algumas garantias superiores em relação ao... Travou um pouquinho? Estão me ouvindo? O cargo de provimento vitalício, ele dá algumas garantias, gente. Garantias maiores. Quais são elas? O prazo de estágio probatório é reduzido, só 2 anos, e a única hipótese de perda desse cargo é mediante sentença judicial com trânsito em julgado. É por isso que o juiz é tão poderoso, é por isso que o promotor é tão poderoso, tá bom? E o cargo em comissão, prof, como é que funciona, né? Você falou pra mim que cargo é um conjunto de atribuições. Por que existe o cargo em comissão? Pessoal, o cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, ligado a funções de direção, chefia e assessoramento. O que acontece? De 2 em 2 anos nós temos eleições no Brasil, né? E de 4 em 4 anos em cada ente federado. Então, por exemplo, eu tenho uma gestão de um presidente. Um novo presidente vai assumir. O que ele vai fazer? O que acontece, geralmente? Ele vai exonerar todas aquelas pessoas que eram de confiança do presidente anterior. Todos aqueles assessores, aquelas pessoas que estavam ocupando aqueles cargos de confiança, ele vai exonerar. E ele vai nomear pessoas da sua confiança para ocupar aqueles cargos. Né, gente? Então, justamente para o novo governante conseguir ocupar, né, a máquina pública com pessoas da confiança dele, é por isso que existe o cargo em comissão. E o cargo em comissão vai estar ligado a funções de direção, chefia e assessoramento. Só que um ponto importante, você passou num concurso público, você é procurador, passou no concurso, já é estável. Você tem um cargo de provimento efetivo, né? Você já tem estabilidade, está feliz demais. Você pode receber também um cargo em comissão? Pode, isso acontece muito. O que acontece, gente? O servidor público efetivo, ele pode ser agraciado com um cargo em comissão para assumir uma função de direção, de chefia, de assessoramento? Pode. Aquele procurador do estado, ele pode ser chamado para coordenar toda a procuradoria, para ser chefe da procuradoria e vai receber, além do cargo de provimento efetivo, vai receber um adicional do cargo em comissão. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, o que você tem que lembrar? O cargo em comissão pode ser, gente, direcionado para qualquer pessoa que nunca fez concurso. Você nunca fez concurso aí, mas você está filiado a um partido, o seu candidato foi eleito, agora ele quer te chamar para você assumir uma diretoria, uma assessoria e quer te dar um cargo em comissão. Isso pode acontecer? Pode. Mesmo sem eu ter feito concurso, mesmo sem ter feito concurso. Agora você aí que já tem um cargo de provimento efetivo, também foi chamado para assumir um cargo em comissão. Você não perde o seu cargo efetivo, você ganha a sua remuneração relativa ao cargo de provimento efetivo e ainda vai ganhar um adicional relativo ao cargo em comissão para assumir uma função de direção, para ser diretor, para ser chefe. Isso acontece? Isso acontece. Então, o que você tem que lembrar? Que o cargo em comissão, ele pode ser direcionado para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Alguém que nunca fez concurso pode assumir um cargo em comissão. Entretanto, também existe essa hipótese em que as pessoas que já têm um vínculo de provimento efetivo com o Estado assumam cargos em comissão. Aquelas pessoas que já têm um cargo assumam também um cargo em comissão para ocupar uma função de direção, chefia e assessoramento. Beleza? E é essa justamente... Olha só, gente, como que isso é cobrado? Cada trechinho, olha só, como é que tá em amarelinho todo esse trecho, porque ele responde a 200 questões de prova, galera. Isso é muito cobrado. Calma que eu vou fazer um recapitulando aqui daqui a pouquinho. Pessoal, e essa justamente é a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Olha,
Essa parte está toda em vermelhinha porque ela responde a mais de 300 questões de prova. Leu essa página? Aproxime o seu lado QR Code de questões e responda as questões que cobram esse conteúdo. Essa é justamente a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Galera, o cargo em comissão é destinado para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ocupar um cargo em comissão. A função de confiança também está ligada à função de direção, chefia e assessoramento. Só que ela só pode ser ocupada por pessoas que já têm um vínculo prévio com a administração. Como assim? A função de confiança só pode ser endereçada para aquela pessoa que já tem o quê? Já tem um cargo de provimento efetivo. Então, ao contrário do que acontece no cargo em comissão, que pode ser direcionado para uma pessoa qualquer, que nunca fez concurso, a função de confiança só pode ser endereçada, já só pode ser encaminhada, só pode ser utilizada por alguém que já tem um vínculo prévio com a administração pública. Por exemplo, digamos que você aí que nunca passou num concurso público, você pode ser chamado para ocupar um cargo em comissão? Pode. Agora você que nunca passou em um concurso público, pode ser chamada para assumir uma função de confiança? Não pode. Não pode, porque você não tem um cargo efetivo. Agora, digamos que uma outra pessoa, sua colega, já é concursada. Ela pode ser chamada para ocupar, além do cargo que ela já exerce, um cargo em comissão? Pode. E ela pode também ser chamada para ocupar, além do cargo que ela já desempenha, para ocupar uma função de confiança, uma função de diretora, uma função de assessora? Pode. Porque a função de confiança pode ser destinada apenas para aquelas pessoas que já têm um cargo de provimento efetivo, que já ocupam um cargo de provimento efetivo. Vocês entenderam? Essa é justamente a diferença entre função de confiança e cargo em comissão. O cargo em comissão pode ser direcionado para qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que nunca fez concurso público. A função de confiança, por sua vez, só pode ser endereçada, só pode ser escolhida para ocupar uma função de confiança uma pessoa que já tem um cargo de provimento efetivo, os concursados. Ficou claro, galera? Isso é importante. Além disso, também é agente público, os contratados temporários. Galera, existem muitas situações de emergência, em que a administração pública não tem tempo para fazer um concurso público. Então, ela vai contratar temporariamente algumas pessoas para ocupar aqueles cargos públicos ali, aquelas funções que precisam ser desempenhadas. A contratação temporária, ela existe e está prevista na Constituição Federal somente em situações de emergência, situações de urgência, né, gente? Prof, mas nesse caso não vai ter concurso público? Não tem concurso público, mas tem um processo simplificado de seleção. Tá ficando claro? Me fala se tá rápido ou não tá. Por fim, galera, eu quero falar um pouquinho com vocês. Não, por fim não, ainda falta muita coisa. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre empregado público. Me responde aí, se tá todo mundo entendendo. Empregado público é aquela pessoa que passou num concurso público e ela vai trabalhar nas empresas estatais. Quais que são essas empresas estatais? Empresa pública e sociedade de economia mista. Quando elas vão trabalhar nessas empresas estatais, essas empresas celebram com ela um contrato de emprego, um contrato de trabalho. Sabia, gente? Um vínculo empregatício que decorre da CLT. Vínculo empregatício que decorre da CLT. Quer dizer que os empregados públicos não adquirem estabilidade. Não vão adquirir estabilidade. Mas eles não podem também ser demitidos a qualquer tempo, de qualquer forma. A demissão deles deve ser devidamente motivada. Então, aquelas pessoas que trabalham na Petrobras, elas são empregados públicos. Passaram no concurso público, mas podem ser demitidas? Podem ser demitidas. Não tem estabilidade. Olha só, hein, gente? Não tem estabilidade. Esse é um ponto importante. E, por fim, agentes que atuam em colaboração com o poder público. Pessoal, existem alguns agentes, algumas situações em que os particulares vão atuar em colaboração com o poder público prestando serviços públicos, desenvolvendo funções públicas, né? Desempenhando funções públicas. Quais são eles? Agentes delegados ou delegatários. Nós temos situações em que a administração, ela tem uma competência, o município tem a competência de prestar os serviços de transporte público municipal. Mas ao invés do município prestar esse serviço, ele prefere contratar uma empresa privada. Ele contrata uma empresa privada mediante um processo licitatório. Aquela empresa fica responsável por prestar aquele serviço de transporte público e aquela empresa cobra uma tarifa do usuário, cobra a passagem
de ônibus dos cidadãos que estão utilizando aquele ônibus. Nessa situação, a gente tem uma empresa privada prestando serviço público. Ela recebe, tá tudo certo, mas ela presta um serviço público. Naquele momento ela está desempenhando uma função pública. Por isso que a gente fala que ela é um particular atuando em colaboração com a administração, um agente delegado, né, uma concessionária, uma permissionária de serviço público, uma empresa que desempenha um serviço público, é um agente um particular em colaboração com o Estado. Além disso, agentes honoríficos convocados, nomeados, requisitados, designados. Você recebeu uma convocação para ser mesário. Naquele momento que você for mesário, você é agente público. Sim. Prof, mas eu não estou nem recebendo, mas você está exercendo função pública. Então você é agente público. Além disso, gestores de negócio, agentes necessários. Você quer atuar enquanto voluntário? Naquele momento que você está se voluntariando, está trabalhando como voluntário, você é agente público? Sim, também é agente público. Galera, a gente falou nessa live hoje, só para a gente fazer um recapitulando, sobre o conceito de agentes públicos. Como eu falei com vocês, agentes públicos são todas aquelas pessoas que exercem função pública, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Estão dentro desse conceito os agentes políticos, os servidores que ocupam cargo público. Lembrando que eu tenho servidor que ocupa cargo de provimento efetivo, cargo em comissão, cargo vitalício, os agentes militares, os empregados públicos, os particulares que atuam em colaboração com o Estado, aquelas pessoas que foram contratadas temporariamente. O que você não pode esquecer de tudo isso que eu falei? Todo mundo que exerce função pública é agente público. E a gente lembra que o Estado se responsabiliza pela conduta dos seus agentes. Responsabilidade objetiva é o tema da próxima aula. Sobre cada um deles, pontos mais importantes, o que pode cair para você não esquecer. Agente político, quem exerce o quê? Cargos políticos. Cargos políticos estão ligados às funções da alta gestão do Estado, né, gente? Quem exerce cargo político? Quem foi eleito para desempenhar aquele cargo político e quem está na alta cúpula? Ministros, secretários e aí também magistrados, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas. Beleza. Servidor é o quê? Servidor é aquele que ocupa cargo. Existem 3 tipos de cargo que você precisa saber. Cargo de provimento efetivo, cargo em comissão e cargo o quê, gente? Cargo vitalício. São esses 3 tipos de cargo. Cargo é um conjunto de funções que você vai assumir daqui a pouquinho. Quando você assumir um cargo de provimento efetivo, o E de efetivo é de estatuto, é de estabilidade. Você vai travar com a administração pública um vínculo estatutário que decorre da lei daquela carreira que você assumiu. Após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação especial de desempenho satisfatória, você vai alcançar a tão sonhada estabilidade. Prof, com estabilidade eu nunca vou perder o cargo? Não, existem 4 situações em que o servidor público estável pode perder o cargo. Mediante sentença judicial com trânsito em julgado, em razão de processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório, em razão de limite de gastos com despesa de pessoal e avaliação de desempenho que ele vai continuar sendo avaliado. A gente já falou sobre isso. Prof, quando o ente federado está superando o limite de gastos com despesa de pessoal, o que ele tem que fazer? Ele tem que exonerar 20% dos cargos em comissão. Se isso não foi suficiente para reduzir a despesa, ele vai exonerar os servidores públicos que ainda não são estáveis. Se isso também não foi suficiente, até mesmo o servidor público estável pode perder o cargo nessa situação. Lembrando que o Estado não vai poder criar nenhum tipo de cargo semelhante, já que ele teve que exonerar aquelas pessoas, ele não vai criar nenhum cargo semelhante àquele daquelas pessoas que foram exoneradas. Prof, mas nessa situação aí, se ela foi exonerada por limite de gasto com despesa de pessoal, aquela pessoa vai receber uma indenização? Recebe a indenização de 1 mês por cada ano de serviço. Beleza? Além disso, requisitos para investidura em cargos públicos, né, gente? Nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, salvo que existem alguns cargos que são exclusivos de brasileiros natos, como cargo de presidente e vice-presidente. Estrangeiro pode exercer cargo público? Pode, nos termos da lei. A gente vê muito estrangeiro nas universidades privadas, nas universidades e faculdades públicas. A gente vê muito estrangeiro exercendo cargo de professor. Além disso, galera, pleno gozo dos direitos políticos, a estabilidade, tá lá votando direitinho, né? Escolaridade mínima exigida para o cargo, 18 anos, aptidão física ou mental, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Beleza, quando eu falei com você sobre cargo de provimento efetivo, lembre que o cargo de provimento vitalício dá algumas garantias maiores para os seus detentores, né? Quais são elas?
O cargo de provimento vitalício, o prazo de estágio probatório é de 2 anos e a única hipótese de perda do cargo de provimento vitalício é mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Lembrando que existe também o cargo em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Qualquer pessoa pode ocupar o cargo em comissão. Inclusive, alguém que já tem um cargo de provimento efetivo pode ser chamado para assumir uma diretoria, uma assessoria e receber esse cargo em comissão? Pode. A função de confiança também está ligada a essas atividades, direção, chefia e assessoramento, a essas funções. Entretanto, a função de confiança é exclusiva daquelas pessoas que já têm um cargo de provimento efetivo. Além disso, também é agente público e empregado público, aquela pessoa que passou num concurso público, foi aprovada no concurso público, vai celebrar com as empresas estatais um contrato de emprego com vínculo empregatício, não adquire a estabilidade, viu, gente? Não tem estabilidade e vai contribuir para o regime geral de previdência, viu, gente? Regime geral de previdência. Lembra que a gente tem alguns regimes de previdência aqui no Brasil, né? Nós temos o regime próprio de previdência do servidor, o regime geral de previdência e o regime de previdência complementar ou previdência privada. Quando a gente fala de regime de previdência do servidor, o regime próprio, eu estou falando daqueles servidores públicos efetivos, aqueles que vão ficar na administração pública há muito tempo, aqueles que vão adquirir estabilidade. Quando eu falo, gente, daquelas pessoas que assumiram um cargo em comissão, que estão ali transitoriamente, essas pessoas que não têm vínculo de caráter efetivo com o Estado, elas contribuem para o regime geral de previdência, que é o regime do INSS, que a grande maioria contribui. Beleza? Ok, e por fim, agentes particulares que atuam em colaboração com o poder público. Eu tô falando rápido porque eu tô recapitulando, meu gente. Existem muitas situações em que o particular vai atuar em colaboração com o poder público. Por exemplo, quando eu tenho uma empresa privada que celebrou um contrato, né, de concessão com a administração pública e mediante a assinatura daquele contrato, aquela empresa privada se tornou responsável pela prestação de um serviço público. Ela presta um serviço público e ela recebe uma tarifa que é cobrada do usuário, né? O que acontece com as empresas de ônibus na grande maioria dos municípios, né, gente, que tem a competência de prestar o serviço público municipal. E o que, gente? O que? Muitas vezes o Estado, o município não quer prestar, celebra um contrato de concessão e permissão com uma empresa privada que vai prestar aquele serviço e vai cobrar dos usuários uma passagem de ônibus. Agente particular em colaboração, no caso, delegado. Agente honorífico, agente convocado, você foi chamado para ser tribunal do júri. Você foi chamado para ser mesário. Naquele momento, você é um agente particular em colaboração com o Estado. Além disso, pessoal, gestores de negócio, agentes necessários, você se voluntariou para trabalhar na máquina pública. Naquele momento, você atua enquanto agente público. Gente, esse finalzinho, ele é muito acelerado, porque eu repito quase que tudo que eu falei com vocês, tá bom? Quem não pegou, eu vou deixar essa live salva até o final do dia. Então, escutem, coloca aí de novo a live e escutem a live. Esse conteúdo com certeza vai aparecer na prova de vocês. Sempre uma questãozinha trata sobre isso, sobre servidor público, sobre cargo de provimento efetivo, sobre esse vínculo, sobre o vínculo estatutário, sobre essas hipóteses de perda do cargo do servidor público efetivo. Eu mostrei para vocês, de tudo que a gente falou, o que é mais cobrado? É o que está em vermelhinho. Hipótese de perda do cargo do servidor público que já é estável, é o que é mais cobrado. Além disso, requisitos para investidura em cargo público é muito cobrado. Falei com vocês a possibilidade de um requisito diferenciado, né? A gente falou sobre limite de altura, eu já expliquei isso para vocês. Diferença entre função de confiança e cargo de comissão é muito cobrado, também está em vermelhinho. Agentes particulares em colaboração, os agentes delegados, também é muito cobrado. Esse é o mais importante, galera. E eu falei também sobre, a gente falou um pouquinho sobre demissão. Aqui, demissão, exoneração. A diferença entre demissão e exoneração vocês precisam saber. A exoneração não tem caráter punitivo, a demissão tem um caráter punitivo, né? Lembra que eu falei com vocês? Para a administração pública punir, ela vai te dar o direito de defesa, vai fazer isso através de um processo, né? Um beijo grande para vocês, todo mundo pegou, tá todo mundo no grupo de dicas gratuitas, a gente tá gratuitamente enviando para vocês todos os dias dicas e questões comentadas. No WhatsApp, não dá nem pra acreditar, galera, só não passa quem não quer. Vamos estudar de um jeito mais simples, mais fácil, mais focado no que é mais importante, que é acertar a questão de prova. Você precisa memorizar tudo isso que eu falei, você entendeu? Você entendeu? Com explicação simples, clara, com um texto fácil de aprender, você aprende.
O negócio não é aprender, o negócio é memorizar, tá bom? Combinado? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau!